Senhor, que o Senhor nos deu de mais uma semana estarmos aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Deus, que nessa noite o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Pai querido, porque temos consciência, ó Pai, que não temos outro bem além de Ti, que o Senhor é tudo que temos, ó Pai querido, e Te agradecemos, Senhor, pelas Suas misericórdias, pela Sua graça sobre nossas vidas. Pai, que o Senhor venha tomar cada um que está no caminho para chegar na Tua casa, tira todo impedimento, toda dificuldade, ó Deus querido, guardando e livrando a cada um deles. Ó Pai querido, também toma o preletor dessa noite em Tuas mãos, usa, Senhor, fala conosco aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações, que venhamos sair daqui cheios de Ti, cheios da Tua presença, cheios da Tua fé, cheios, Senhor, ó Pai querido, de esperança em Ti, ó Pai querido, porque só Tu, Deus, pode fazer por nós aquilo que não podemos fazer, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, sair daqui, Senhor, cheios, Senhor, cheios da Tua presença, cheios de fé, cheios de confiança, Senhor, que um dia melhor está para chegar em nossas vidas, porque o Senhor tem tudo em Suas mãos, está tudo, Senhor, na palma das Suas mãos. Obrigado, Senhor, pelo Seu cuidado, é o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a Ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos Teus pés. Não tenho outro bem além de Ti, 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 Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a Ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos Teus pés. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Eu Te amo, eu Te quero, eu Te adoro, meu Senhor. Eu Te amo, eu Te quero, eu Te adoro, meu Senhor. Eu Te amo, como eu Te quero, eu Te adoro, e eu não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti.
não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, que se compara à esperança viva, presença. Eu provei e vi o mais doce amor.
Jesus se entregou naquela cruz por cada um de nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E é por conta desse sacrifício que nós estamos aqui nessa noite, para adorar ele em espírito e em verdade. Nós te adoramos, Senhor. Recebe a nossa adoração. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar
o que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare mais uma vez: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre
ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, Ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre ele vive. ressuscitou, Ressuscitou, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Tudo que temos é teu, tudo que somos é teu, Jesus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. o Cordeiro Venceu, glória a Deus. Glória a Deus. O Cordeiro venceu, ele venceu a morte por mim, por você, por nos amar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos de pé, é por isso que nós estamos aqui na presença dele, para adorar a ele em espírito, em verdade, porque ele venceu a morte no meio do seu lugar, porque o castigo que era nosso, a cruz, era para nós, aquele castigo era para nós. Os pecadores somos nós, mas Jesus abriu mão da sua glória por nos amar, abriu mão da sua glória para sofrer em meu e seu lugar. E tudo que ele pede de nós é um coração disponível para que ele possa habitar. Tudo que ele pede de nós é apenas que nós nos rendemos aos pés dele para recebermos aquilo que ele tem para a nossa vida. Vivermos a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E é isso que nós precisamos entender. Tantas coisas que a gente passa, tantas coisas que a gente vive, que tentam nos tirar da presença, que tentam nos desanimar. Mas a gente não pode permitir com que as adversidades venham nos desanimar. A gente não pode permitir com que os problemas do dia a dia venham nos desanimar.
Os problemas, eles vão se levantar. Quando nós estamos na caminhada, as circunstâncias vão se levantar. Mas a gente não pode esquecer que o Rei dos Reis é o nosso Senhor. A gente não pode se esquecer que o Todo-Poderoso é aquele que nos guia, é aquele que nos direciona, é aquele que abre portas. Por isso, continue firme, continue seguindo o caminho que Deus tem determinado para a sua vida, crendo naquilo que Ele pode e vai fazer sobre você. Amém? Glória a Deus. Domingo agora é o último domingo do mês. E no último domingo do mês, o que nós temos aqui? Duas coisas. Primeiro, EBD, estudo bíblico dominical, 8h30, né? 8h30 da manhã, estudo bíblico com o obreiro Davidson. Então não deixe de estar presente, vem aprender mais da palavra, sempre feita essa linha lá em cima, 8h30 da manhã, sempre no último domingo. E emendando no estudo bíblico, nós temos o nosso culto da manhã, que nós fazemos sempre no último domingo do mês. Às 10 horas da manhã nós teremos nosso culto aqui. Então esse domingo, sempre no último domingo, nós teremos o culto da manhã e no culto da noite, e o culto da noite também. Então não deixe de estar presente, vamos adorar o Senhor junto, entregar a Ele tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. Amém? Glória a Deus. E setembro está acabando, outubro está chegando, né, Silvana? E o que tem em outubro? Dia 11 de outubro vai ter um encontro de casais aqui na igreja. Então você que é casado, venha estar presente. Se não deu o seu nome ainda, procure a diaconisa Silvana no final do culto. Dê o seu nome, apenas R$50. Vai ter uma palestra aqui abençoada com a sexóloga diaconisa Yasmin Souza. Creio que vai ser uma bênção para nós que somos casados. E depois vai ter um lanche ali, abençoado ali. A diaconisa Silvana está preparando com muito amor e muito carinho. Com a Fabiana e com o Tony, né? Olha só, então vai ser coisa especial, hein? Pode ter certeza, se o pastor fala aqui, e é verdade, R$50 você não compra nenhum lanche lá fora para uma pessoa, que dirá para um casal. E tudo que tem aqui na igreja é muito bem servido, isso aí você pode ter certeza, amém? Então procure a diaconisa Silvana, não perca essa oportunidade, são poucas vagas, são 20 casais só, né? 20 casais só, então dê o seu nome, esteja presente aqui, amém? Aproveitando aqui, olhei para minha esposa ali e lembrei, passeio do Hopi Hari está chegando, dia 10 de janeiro, a gente teve que alterar a data, porque algumas pessoas que deram o nome pagaram uma parte, não pagaram outra, mas falaram que querem participar, então nós alteramos a data para que todos possam participar. A gente praticamente encheu o ônibus, acho que tem 3 ou 4 vagas só, né, amor? Poucas vagas. Tem até gente de fora vindo, tem gente do trabalho da Bia que vai participar, tem gente de outras igrejas que vão participar, então eu creio que vai ser bênção. Então você que deu o seu nome, depois procura a diaconisa Ana Beatriz no final do culto, já vê o que falta para você pagar, tem até dezembro para quitar, para que você possa curtir esse passeio. Vai ser um dia muito agradável, a gente vai sair daqui, vamos pegar o ônibus, vamos para São Paulo, vamos curtir o dia todo lá no Hopi Hari, e a gente volta no final da noite para chegar aqui no domingo de manhã, amém? Glória a Deus. Vamos participar dos nossos dízimos e ofertas, que também é um momento de adoração ao Senhor. Quem é que está na escala hoje para ajudar aqui? Amém. Receba o seu envelope. Fique em paz, porque esse é um momento que não é por obrigação, mas nós entendemos aquilo que nós precisamos fazer. Nós entendemos o quanto Deus tem sido fiel conosco. E tudo que Ele pede de nós é fidelidade em troca. Se você ainda não entendeu o que representa, o que significa esse momento, fique em paz. Porque não é só dar algum valor, mas é gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Lidinha, ora aqui pra gente, por favor. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, pelas ofertas, Senhor, pelo dízimo, Deus, que o Senhor abençoe, Senhor, aqueles que estão dizimando, Senhor, o Senhor abençoe aquelas que não estão podendo, que o Senhor abre porta de emprego para eles, Deus, que eles botem no coração que não é pela obrigação, Senhor, tem que dar o que é do Senhor Jesus, né?
E nós aqui estamos agradecendo pelas ofertas, pelos dízimos, que o Senhor abre portas para onde não tem parede, que o Senhor abençoe cada um, aqueles que não estão desempregados ainda, Deus, que arranje empregos. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu vou estar aqui à frente para receber o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, capítulo 2. Último livro da Bíblia. Amém? Todos acharam? Apocalipse, capítulo 2. Amém? Vamos ler a partir do primeiro versículo, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Até aqui. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua provisão, obrigado pela tua presença, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez até aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor mostra o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor cuida de nós, Pai. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, Pai, para te adorar, para ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações, Pai. Muda o nosso entendimento, muda a nossa mentalidade, muda a nossa visão, Pai. Reacende a chama do Teu Espírito Santo no nosso coração, Pai. Que venhamos sair daqui nessa noite ardendo de amor por Ti, Pai. Que venhamos sair daqui nessa noite entendendo, Pai, aquilo que nós precisamos fazer para Te agradar, para estar mais perto de Ti, Pai. Para que venhamos voltar à essência, para que venhamos voltar ao início da caminhada, para que venhamos entender aonde temos errado e venhamos consertar, nos arrepender, para vivermos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Usa-me nessa noite, Pai, que eu venha diminuir para que o Senhor cresça, Pai. E cada palavra que venha sair de mim não sejam palavras vindas de mim, mas sejam palavras vindas do Teu coração para o nosso, Senhor. Fala conosco, Deus. Nós damos liberdade para o Teu agir, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja, hoje é uma noite de despertar. Deus te trouxe aqui para despertar, para que você possa entender aonde você tem falhado, aonde você tem permitido com que situações tomem o lugar de Deus na sua vida, para que você possa entender aquilo que você tem feito, que tem te afastado da presença de Deus,
Aqui nós vemos uma carta para uma igreja que não estava ali pregando um falso evangelho, uma igreja que não estava ali pregando qualquer coisa, não, uma igreja que se posicionava diante da sociedade, que ia contra aquilo que a palavra era contra. Nós vimos ali Deus falando para aquela igreja: eu vejo a tua luta, eu vejo as tuas obras, eu vejo aquilo que você tem feito, eu vejo aquilo que você tem suportado por me amar, eu vejo que você não tem tolerado aqueles que dizem que são e não são. Essa é a igreja que Deus está apresentando. Alguém que aparentemente está na presença, pessoas que estão aparentemente fazendo aquilo que tem que ser feito, mas fazendo de qualquer maneira. Quando nós vamos ali em Apocalipse 3, versículo 20, nós vemos um versículo que é muito conhecido, todos aqui conhecem: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. É uma palavra muito conhecida, e às vezes a gente vê pregações ou ministrações nisso, para que as pessoas possam abrir a porta para o Senhor, para que possam se converter, entregar a vida para o Senhor, amém. Mas só que essa não é uma palavra para o não crente, é uma palavra para uma igreja também. São igrejas que fazendo as suas coisas e o Senhor está do lado de fora. Pessoas que estão trabalhando para Jesus, achando que estão cheias do Espírito Santo, quando na verdade não estão. E isso é algo para nos alertar, a todos nós, a cada um de nós. Até que ponto vai a nossa fidelidade com Deus? Até que ponto está a nossa caminhada com Deus? Como nós estamos na presença do Senhor? Como nós estamos caminhando com Deus? Será que verdadeiramente nós temos agido como Deus espera de nós? Será que verdadeiramente o nosso coração tem queimado pelo Senhor? Ou será que nós nos tornamos acomodados com a nossa vida? Ah, não, eu venho para a igreja porque tem que vir, não, o Senhor tem me abençoado, amém, eu venho para a igreja, mas tá, você vem para a igreja e faz o quê? Você vem para a igreja, senta, ouve uma música, porque para você vai ser só música. Ouve uma palavra e vai embora para sua casa? Ou será que você realmente vem para a igreja e adora o Senhor? Presta o seu culto ao Senhor, porque esse é lugar de culto, é lugar de adoração. Como tem sido a sua vida com Deus? Eu não posso ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e ser uma pessoa apagada espiritualmente. Se alguém, eu não posso chegar na igreja na hora do louvor e simplesmente olhar as coisas, olhar e só cantar. Eu tenho que adorar a Deus, porque Ele é o meu Senhor, Ele deu a vida por mim. Como é que eu vou adorar a Deus de qualquer jeito? Como é que eu vou tratar o Senhor de qualquer jeito? Como nós temos tratado aquilo que Deus tem nos entregado? Como nós temos agido com com as coisas de Deus? Será que nós somos como essa igreja de Éfeso? Fazemos as coisas de qualquer jeito, fazemos as coisas que tem que ser feito, mas de qualquer jeito. Porque ali ele está sendo bem claro: eu tenho visto a tua obra, eu tenho visto as suas atitudes, mas uma coisa eu tenho contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. O Senhor está sendo bem claro ali: eu tenho visto, você tem feito, você tem trabalhado, tem pregado a palavra, mas são palavras vãs, são palavras da boca para fora, porque o meu espírito não queima dentro de você. Quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes nós estamos desanimados, fracos? Fazemos as coisas porque nós sabemos fazer. Aprendemos, né? Tanto tempo de caminhada a gente aprende a fazer, mas será que a gente verdadeiramente tem feito por amor? Será que verdadeiramente é o Senhor que tem sido o nosso combustível a fazer as coisas que nós temos feito? Será que Ele que tem ardido o nosso coração e tem nos impulsionado a fazer mais, a estar na casa dEle, a trabalhar para Ele, a buscar, a orar, a adorar? Como eu falei, é uma noite de reflexão. Que nessa noite você possa olhar para dentro de você e analisar como tem sido a sua vida. A gente não pode passar os dias achando que está tudo bem, sempre tudo bem, porque nós somos seres humanos. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós vamos pecar. Por isso que é necessário nós estarmos conectados com Deus, para nós reconhecermos as nossas falhas e deixarmos Ele acertar a nossa vida, deixarmos Ele guiar os nossos passos, deixarmos Ele nos direcionar. Se nós sairmos do caminho, o Espírito Santo vai nos incomodar e vai nos trazer de volta para o caminho dEle. Se nós estivermos ligados com Deus, nós vamos entender quando Ele estiver tentando nos trazer de volta, e vamos identificar quando nós mesmos estivermos saindo do caminho que Ele tem para nossas vidas. Mas por que muitas vezes nós desanimamos?
Por que muitas vezes nós permitimos com que o fogo do Espírito Santo se apague dentro de nós? Será que a culpa é de Deus que se afasta ou de nós mesmos que temos tomado atitudes que só impedem o agir do Senhor em nossas vidas? Lá em Levítico 6, o Senhor vai estar dando orientação sobre o tempo e vai falar sobre a chama, né, o fogo que arderá continuamente no altar. Mas ele não só dá essa orientação, ele fala o que tem que ser feito. Tem que tirar a brasa e colocar lenha. A brasa apaga o fogo e não colocar lenha impede que ele continue queimando. Será que nós temos tirado a brasa que tem tentado apagar o fogo de Deus no nosso coração? Será que nós temos tentado tirar aquilo que tem nos impedido de ir além, de ir mais fundo? Ou será que nós temos permitido com que as brasas vão se acumulando e a gente tem esquecido de colocar lenha? Muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor se perca. No entanto, há 4 coisas nessa noite que eu quero trazer, que eu gostaria de enfatizar aqui, sobre o que muitas vezes tem permitido com que a chama vá se apagando. Primeiro ponto, o convívio com o pecado. O primeiro fator de esfriamento no nosso amor para com o Senhor é o convívio com o pecado. E aqui eu não estou falando só sobre o ato de pecar, porque o ato de pecar ele nos afasta de Deus, isso é óbvio, isso não tem discussão, não tem o que falar sobre isso. Mas muitas vezes não é só o pecado, às vezes a gente está seguindo a nossa vida, a gente cai porque nós somos falhos, nós somos seres humanos sim, mas a gente se levanta, a gente identifica e estamos seguindo a nossa vida, só que muitas vezes o convívio com o pecado, e o convívio com o pecado nem sempre somos nós cometendo, mas as circunstâncias que nos rodeiam, os ambientes que nos colocamos, as amizades que nós estamos tendo, tem nos ajudado a esfriar espiritualmente. Mateus 24:12 vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O Senhor já estava alertando ali que a iniquidade ia aumentar cada dia mais, e a gente tem visto isso na nossa sociedade. A iniquidade tem só aumentado. Os valores cristãos têm sido deturpados dia após dia. A gente liga a TV, nós vemos tudo contrário àquilo que Deus tenta nos ensinar, aquilo que Deus tenta nos mostrar. Nós vemos igrejas se curvando ao mundo, permitindo com que coisas do mundo entrem na igreja, com que ensinamentos do mundo entrem na igreja, com que costumes do mundo entrem na igreja, e a gente vê isso todos os dias. E se nós não estivermos ligados com o Senhor, isso vai nos esfriar espiritualmente, porque nós vamos olhar e vamos falar, é tudo uma bagunça. Está tudo uma bagunça, olha o que Deus está permitindo, porque se Deus estivesse preocupado, ele acabaria com tudo, mas meus irmãos, o mundo jaz no maligno. Nós é que temos que nos atentar em buscar a verdadeira palavra de Deus. Nós é que temos que nos preocupar em buscar a presença dEle, não Ele vir até nós e nos buscar. Ele já fez muito além do que deveria fazer, Ele deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. E a gente ainda quer que a gente fique em casa sentado, que o Senhor venha e nos convença. Não. Nós é que temos que abrir os nossos olhos e tomar vergonha na cara e fazer o que Deus quer que nós façamos. E às vezes a gente olha as circunstâncias, a gente olha as coisas ao nosso redor, cada dia mais piorando, cada dia mais apodrecendo, e às vezes a gente permite com que isso vá nos esfriando. A gente vai permitindo que isso vai apagando o fogo do Espírito Santo no nosso coração. Mas se nós estivermos firmes com Ele, se nós estivermos ligados com Ele, se nós buscarmos a face dEle todos os dias, a gente pode olhar o que for, que isso não vai apagar. Isso não vai nos esfriar. Sabe? Então, esteja atento com aquilo que você tem visto, com as amizades que você tem tido, com quem você tem colocado dentro da sua casa, dentro do seu lar, no convívio da sua família. Às vezes você tem se conectado com pessoas que só têm feito mal para você e você não consegue enxergar. Você tem tido relações, feito acordos com pessoas que só vão te afastar da presença de Deus, que só vão te esfriar espiritualmente, porque talvez você não esteja num ponto de maturidade para conviver em determinados ambientes.
É igual aquela velha história, a história do ex-alcoólatra. Ele, beleza, parou de beber, mas ele vai se colocar numa situação onde vai instigar ele a beber, ir num bar, estar no meio de uma roda de amigos onde está todo mundo bebendo? Não. Nós mesmos precisamos entender os nossos limites, entender aonde vai a nossa maturidade espiritual. Às vezes é necessário nós nos afastarmos de pessoas. O que é principal na nossa vida é o Senhor, amizades não são. Relacionamentos não são. Sabe, a gente tem tirado o Senhor do primeiro lugar da nossa vida, temos colocado muitas outras coisas. E isso tem nos esfriado, porque a gente tem convivido em ambientes, convivido com pessoas que não apoiam aquilo que você tem vivido, que não concordam com o seu estilo de vida, que não concordam com a palavra de Deus e vão tentar te desvirtuar o seu caminho, vão tentar deturpar aquilo que o Senhor já colocou dentro de você. Você precisa estar pautado na palavra de Deus. Os seus alicerces têm que estar firmados na palavra dele. Porque se estiverem, querido, não importa o que falem, não importa onde você vá, isso não vai te esfriar. Mas você precisa buscar. Não adianta só vir para a igreja. Não, eu vou para a igreja lá domingo, quarta-feira, porque o Senhor fala comigo, amém, glória a Deus. Mas e aí? E terça? E quinta? E sexta? E sábado? Como tem sido a nossa vida? Como tem sido o nosso dia a dia? Será que a gente tem buscado ao Senhor? Será que nós temos feito do nosso lar um altar ao Senhor? Será que nós temos tido intimidade com o Senhor, orado, buscado a Deus? Será que nós temos tido intimidade ao ponto de Ele nos alertar de algo e nós entendermos que Ele está falando conosco? Ou se o Senhor falar com você, você nem vai identificar que Ele está falando. Não permita com que a sociedade te mude. Não permita com que as pessoas te mudem. Não permita com que situações te mudem. A gente vive num mundo perdido, um mundo onde só prega besteira, onde só prega perdição. Um mundo, como eu falei, onde até igrejas têm pregado tudo contra a palavra de Deus. Até pastor falando que a Bíblia está errada, tem por aí. E se nós ficarmos focando nisso, a gente que vai morrer espiritualmente, porque esse povo está indo ali de mão dada para o inferno, e se nós deixarmos, nós vamos lá dar as mãos para ele junto. A gente precisa parar com esse evangelho de amaciar coração, pregador amaciante que tem por aí, só quer amaciar as coisas. Meu lindo, que não sei o quê, que Jesus é amor, e esquece que ele é fogo consumidor, e vai para o inferno é real. As pessoas pararam de pregar sobre arrependimento, pararam de pregar sobre o inferno, porque, é o amor, porque não, porque Jesus te ama, mas sofrendo, Jesus vai ver você indo para o inferno se você permitir. Não é Ele que vai colocar você no inferno, é você mesmo que vai se colocar lá por conta das suas escolhas, por conta das suas atitudes. E nós não temos aberto os nossos olhos para isso, porque nós temos nos contaminado com situações, nós temos nos contaminados com o ambiente e temos nos contaminados com falsos pregadores que tem por aí. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Será que o nosso amor tem se esfriado? Será que nós temos nos esfriado? Para refletir como é que está a sua vida hoje. Precisamos ter cuidado em não nos acostumarmos com o pecado à nossa volta. A gente não pode se acostumar com o pecado à nossa volta. Se é contra a palavra de Deus, é errado. E eu não vou fazer, eu não vou me contaminar. Romanos 12:2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a vontade de Deus? Não se conforme com este século, não se conforme com esse mundo, mas tenha a transformação da sua mente em Deus. O segundo ponto que faz com que a gente esfrie espiritualmente e perca o primeiro amor, a falta de profundidade. O segundo fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a nossa falta de profundidade na vida cristã. Sabe, muitas vezes nós vivemos superficialmente. Eu falei aqui sobre busca. Sabe,
Sabe, a gente precisa viver o Senhor com intensidade. E quando eu falo intensidade, eu sempre lembro de Davi. Porque Davi, quando ele estava com a arca ali, ele dançou e não estava nem aí. E as pessoas falando dele, ele não estava nem aí. Ele dançava e se alegrava com o Senhor. Porque ele sabia o que o Senhor tinha feito na vida dele. Sabe, eu não posso, eu não me permito entrar na igreja e não entregar tudo aquilo que eu tenho para o Senhor, porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que Ele fez na minha vida, eu sei o resgate que Ele deu, eu sei aquilo que Ele tem feito cada dia. Eu não posso me permitir entrar na igreja, estar num culto e não adorar o Senhor com intensidade. Sabe, a gente precisa se rasgar na presença dEle, a gente precisa parar de ser superficial. Quanto tempo nós temos sido superficiais? Sabe, chega de superficialidade. A gente precisa ir mais fundo, a gente precisa se entregar, a gente precisa se rasgar diante da presença do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero te adorar, ainda que eu tenha problemas, ainda que eu tenha adversidades, ainda que eu passe por lutas, eu vou te adorar, porque o Senhor me amou primeiro, Ele te amou primeiro. Não foi você que escolheu o Senhor, mas Ele te escolheu antes de você nascer. Quando Jesus se entregou naquela cruz, Ele estava pensando em você que nem existia ainda. Jesus, quando se entregou naquela cruz, Ele sabia que você está aqui sentado, hoje, dia 24 de setembro de 2025. Ele sabia que você está sentado aqui, e Ele fez por mim e por você. Ele se entregou por cada um de nós. Ele pagou um preço que era meu e seu, e eu vou ser superficial com Ele. Eu não vou adorar Ele, eu não consigo chegar no meio do louvor e levantar minha mão, abrir a minha boca e falar: eu te amo, eu te adoro. Eu não vou conseguir. Como? Eu não posso ser assim. Não podemos ser superficiais. Nós temos que ser intensos com o Senhor. A gente é intenso com tantas coisas. Somos intensos no nosso trabalho, a gente sempre quer fazer o melhor, para mostrar para o nosso chefe que a gente é capaz, que a gente merece uma promoção, um aumento. A gente é intenso nos relacionamentos com a nossa família e com Deus, que é o primordial da nossa vida. A gente não pode ser, nós não conseguimos ser. Que tipo de cristãos nós somos? Sabe, não adianta a gente ficar querendo amaciar a palavra, porque a palavra, ela é para nos confrontar. Se a palavra não confronta, querido, não vai ter mudança. A palavra, Deus deixou essa palavra para nos confrontar, para trazer uma mudança no nosso ser, para que venhamos deixar de ser hipócritas e reconhecer aonde temos errado e ao mudar o rumo da nossa vida. A gente precisa despertar e acordar para nossa realidade, como tem sido a nossa vida, como eu tenho agido com Deus, como eu tenho cultuado a Deus, como eu tenho adorado a Ele, como eu tenho buscado a Ele. Que tipo de cristão você quer ser? Superficial, que não consegue ir profundo? Ou um cristão que vive intensamente o Senhor Jesus? Você quer viver milagres? Vá mais fundo com Ele. Vá profundo. Você só vai viver o sobrenatural com Deus se você estiver mais fundo com Ele, se você ir além. Sabe, a gente precisa despertar para isso, a gente precisa acordar. Viver verdadeiramente o que Deus tem para nossas vidas. Verdadeiramente amar a Ele. Vai chegar um tempo onde a gente não vai ter liberdade para estar aqui cultuando a Deus. E como será a nossa atitude? Não sei se a gente vai estar aqui ainda, pode ser que a gente já tenha partido para a glória. Mas se nós estivermos, será que a gente vai estar disposto a morrer pelo Senhor? Ou será que a gente vai ser como Pedro lá, que quando acusaram ele negou Jesus? Existem muitos países hoje onde as pessoas, os cristãos, não têm liberdade para pregar, para cultuar, onde tem que cultuar em templos subterrâneos, escondidos. E esses países, os cristãos têm se multiplicado. Pessoas que estão dispostas a morrer por amor de Jesus. E a gente tem aqui total liberdade para adorar, para carregar nossa Bíblia, para cantar um louvor onde quer que a gente esteja, ouvir um louvor onde quer que a gente esteja, e às vezes a gente não faz, porque tem vergonha do meu amiguinho de trabalho, que ele vai saber que eu sou cristão, vai me chamar de careta.
Tem cristão de verdade que tem morrido por amor do Senhor. Cristão fiel mesmo. Que tem perdido famílias. Porque ama o Senhor. E a gente que tem total liberdade, a gente não valoriza isso. A gente não adora. A gente precisa acordar e sair da superficialidade, ir mais fundo com Ele, buscar mais, falar, Senhor, olhar para dentro de nós e reconhecer, falar, Senhor, eu tenho sido falho, eu tenho sido fraco, eu tenho me escondido, mas eu não quero mais, eu tenho sido superficial, mas eu não quero mais. Seja sincero com Deus, abre o coração, fala, Senhor, eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu abro meu coração nessa noite para ser mudado. A gente precisa ser sincero com Deus. Quando nós não temos profundidade, qualquer problema nos derruba. Qualquer tempestade nos abate. E não adianta, se a gente não tiver profundidade com Deus, não adianta a gente estar na igreja, não adianta a gente ver milagres, que isso não vai mudar o nosso interior. Lembra do povo de Israel? Quantos milagres aquele povo viu? Viram as 10 pragas. Eles viram o Senhor mandando um homem gago, que estava afastado quantos anos do Egito, vir e desafiar Faraó. Sabe, foram 10 pragas. E o povo foi guardado de todas elas. Eles viram o mar se abrir diante dos seus olhos. Mas toda vez que o calo apertava, eles viravam para Moisés e falavam que, foi para isso que você tirou a gente do Egito? Estavam ali, eles não só viram o milagre, eles viveram o milagre. Mas por não ter profundidade, qualquer coisinha tirava eles da caminhada. E qual foi a consequência disso? Nenhum deles viu ou pisou na terra prometida. Quantas vezes a gente tem impedido com que bênçãos nos alcance por conta da nossa falta de profundidade com o Senhor? Porque quando Deus está nos direcionando para algo, e entenda uma coisa, querido, não ache que a bênção vai vir em caminho de flores, colorido, arco-íris. Não, para você alcançar a bênção vão ter provas, vão ter lutas. Se você se mantiver fiel, você vai chegar no final. Só que o problema é que a gente não tem profundidade. Então as coisas começam a apertar, Deus começa a nos apertar para nos impulsionar a alcançar a bênção. E a gente já quer o quê? Fugir. Já desanima, não quero mais saber. Eu tô buscando há tanto tempo, mas o tempo não é meu nem seu, o tempo é dele. Ele faz, quem faz é Ele, mas nós achamos que nós é que fazemos. Não, o Senhor tem que fazer agora, porque eu não aguento mais. Queridos, pode ficar em paz, porque Deus não vai permitir provação além daquilo que você pode suportar. E em todo momento Ele estará contigo, isso Ele garantiu. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então fique em paz. Deus está cuidando, e essa luta que você está passando é propósito dele para a sua vida. Vai passar, o deserto é passageiro, não é morada. Sabe, às vezes a gente fica preso aos problemas porque a gente não tem profundidade, a gente só olha problema, só olha desgraça. Aí fica olhando, não vai dar certo, nada vai dar certo, nada dá certo na minha vida, eu nasci para ser um derrotado, eu nasci para não conquistar nada. Quando Deus está falando, meu querido, meu filho, eu estou te direcionando para um milagre. Mas se você tiver profundidade, você não vai ver o que os seus olhos veem, você vai ver aquilo que o Senhor vê. Deus vai te dar visão espiritual para que você possa enxergar aquilo que Ele está direcionando para a sua vida. Vá mais profundo. Saia da superfície. Ano passado eu estive em San Andrés, viagem de família, né? A Carla também foi, né? Que dá aula na escolinha, né? Foi ela com o marido, os filhos também. E a gente fez alguns passeios e um dos passeios lá eu fiz sozinho, porque todo mundo ficou com medo, que era mergulho, né? A gente ia mergulhar 10 metros de profundidade. Quando eu falei 10 metros de profundidade, ficaram, não. Eu fui sozinho. Perderam. Experiência indescritível.
O mar lá em San Andrés é sensacional, é lindo, cristalino. Você consegue ver, mesmo olhando de fora da água, você consegue ver muita coisa, mas tem certas coisas que precisam ir mais fundo para ver. Experiência que eu tive que eles não tiveram. Por quê? Porque eu fui fundo. Uma analogia que eu trago para a nossa vida espiritual. Às vezes a gente fica com medo. Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Não sei o quê. E o medo nos impede de viver experiências sobrenaturais. Eles tiveram medo, perderam uma experiência incrível. Dá um medinho? Dá um medinho, mas vai com medo mesmo, querido. Sabe? Vai, Deus está contigo. Eu estava conversando com o Azaf esses dias, estava falando exatamente isso, que eu estava brincando com ele, né, jogando ele pro alto. Ele, ai pai, eu tenho medo de altura, mas ao mesmo tempo que ele falava, ele pedia para eu fazer de novo. Aí eu falava, pô, quando a gente for viajar lá, for nos parques de novo, você falou que vai numa montanha-russa, mas você fala que tem medo de altura, como é que tu vai? Não, eu vou. Eu falei, é isso aí, filho, vai com medo mesmo. Aí eu falei para ele, o papai também tem medo, às vezes vai numa montanha-russa dessa que é muito grande, primeira vez que eu vou, eu tenho medo, mas eu gosto, eu vou com medo mesmo. E eu falei, filho, o problema não é nós termos medo, nós somos humanos. Eu falei isso com ele, tem 5 anos, mas às vezes eu converso assim, conversa de adulto com ele, porque precisa entender. Eu falo, filho, eu falei com ele, filho, o problema não é a gente ter medo. E eu falei para ele, isso é para tudo na nossa vida, não é só para brincadeira, para montanha-russa, para parque, não, isso é para tudo na nossa vida. A gente vai ter medo, vão ter momentos que vai dar medo, mas o problema não é ter medo, o problema é nós permitirmos que o medo nos impeça de fazermos algo. E eu falei para ele, filho, faz com medo mesmo, o papai às vezes tem medo, mas eu vou. Você tem medo, querido, às vezes Deus tem te direcionado para algo e às vezes dá medo, mas vai com medo porque Ele é contigo. É normal ter medo, nós somos seres humanos, a gente tem medo. O problema é quando nós deixamos o medo nos paralisar, quando nós deixamos o medo nos impedir de viver o que Deus tem para a nossa vida. E isso nós entendemos quando nós temos profundidade com Ele. Porque a gente sabe que Ele está conosco. Porque se nós temos profundidade, a gente sabe, a gente sente Ele nos direcionando, a gente sente Ele nos impulsionando, a gente sente que é Ele que está guiando tudo. Quando nós não temos profundidade, a gente não consegue sentir Deus. E aí a gente permite com que o medo nos impeça. A gente permite com que o medo nos paralise. Não permita com que o medo te paralise. Vá mais fundo. Vá mais fundo. Terceiro ponto, que faz com que a gente esfrie espiritualmente e perca o primeiro amor, é a falta de tratamento. O terceiro fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a falta de tratamento em alguma área da nossa vida. Já vimos lá na parábola do semeador, Lucas 8, versículo 7. Outro caiu no meio dos espinhos e este, ao crescer com ela, a sufocaram. A gente permite com que algumas coisas vão nos sufocando porque a gente não quer ser tratado. Às vezes tem áreas da nossa vida, situações que a gente passa que a gente não permite, a gente guarda para nós. Não tem problema. É igual na parábola do semeador, aquela semente, ela foi crescendo. Até um determinado momento, os espinhos não iam fazendo nada, porque era pequenininho. Mas conforme ia crescendo, aquilo ia sufocando. Sabe, vão ter momentos que isso que você tem guardado vai te sufocar. Não guarde nada. Sabe, às vezes a gente passa algumas coisas e aquilo nos fere. E a gente guarda. E sem a gente perceber, a gente vai esfriando pouco a pouco. Isso aconteceu comigo uns anos atrás. Quando eu era da outra igreja, tem mais de 10 anos, antes da SEAD existir, né? O pastor de lá morreu. E depois que o pastor morreu, algumas coisas desandaram muito lá. E eu vi aquilo me desanimava um pouco, mas estava seguindo. E muita coisa acontecendo que eu não concordava. Até que em um determinado momento aconteceu uma situação lá e eu me revoltei com aquilo. E eu falei até com a Bia, cheguei em casa do culto, a Bia não tinha ido, era um culto de manhã, falei em casa para a Bia, contei o que tinha acontecido, aquilo para mim foi estopim. Falei, a partir de hoje eu não estou mais me estressei no grupo do louvor lá da igreja, saí do grupo e falei, não sou mais, vou sair dessa igreja. Acabou para mim. E aquilo eu fui guardando dentro de mim. Primeiro que eu fui rebelde.
as coisas poderiam estar erradas, estavam muito erradas. Mas não é isso que Deus nos quer de nós. O pastor fala aqui, o pastor era da mesma igreja, pastor Alex. E ele fala aqui que ele saiu, ele suportou muito, e ele foi muito pior com ele. Foi muito mais tempo que ele passou. E as coisas que eu via não era diretamente comigo, era coisa errada dentro da igreja. Com ele não, além dele ver as coisas erradas, eram situações que passavam, ele passava. E ainda assim ele só saiu quando Deus mandou ele sair. Eu deveria ter feito isso, mas por conta disso aquelas feridas foram criando dentro de mim. E eu já não era mais o mesmo. Quando a SEAD nasceu, eu não tinha aquele compromisso que eu tinha antes na outra igreja. Vinha por vir. Qualquer coisinha era motivo para eu faltar o culto. No dia anterior mesmo que eu levei os tiros, nem ia vir para a igreja, eu ia no cinema com a Bia, saí do trabalho, mandei mensagem, vamos no cinema hoje, está passando um filme legal, não sei o quê, vamos, não sei o quê. Aí o pastor Alex me ligou falando que na época tinha uma menina que tocava teclado, falou que ela não ia poder ir no culto, não ia conseguir chegar, perguntando se eu ia estar lá para fazer o louvor. Aí eu falei, vou. Aí pensando, eu tenho que ir, né? E fui. E no dia seguinte eu levei os tiros. E ali naquele hospital Deus me mostrou o caminho que eu estava levando. E às vezes a gente não quer ser tratado. Às vezes a gente passa por situações e permite com que aqueles espinhos vá nos ferindo e a gente nem vê. Eu não estava vendo, você acha que eu enxergava que eu estava diferente? Mas Deus estava enxergando. Deus permitiu com que eu passasse por uma situação para que Ele pudesse me trazer de volta. Né? Quando as pessoas perguntam sobre o que eu passei, eu falo, aquilo foi o amor de Deus demonstrado sobre a minha vida. Porque foi necessário algo extremo me acontecer para que eu pudesse despertar para aquilo que Deus queria fazer na minha vida e para o caminho que eu estava levando. Que com certeza eu não estaria aqui hoje pregando a palavra. Estaria em qualquer outro lugar. Permita com que Deus sare as suas feridas. Não deixe escondido. Sabe, às vezes são perdão que você não consegue liberar, pessoas que te feriram e você não consegue perdoar. E às vezes a pessoa que te feriu já está lá, seguindo a vida, crescendo e vivendo, e você está aí amargurada, presa com sentimentos que só fazem mal para você mesmo. Ficar preso com sentimentos que só tem te matado por dentro, só tem te afastado da presença do Senhor. Abre mão disso. Perdoar não é um sentimento, é uma ação. É atitude. Você escolhe perdoar, você não sente perdoar. Não quer dizer que você tem que conviver com a pessoa, mas quer dizer que você tem que se liberar do sentimento que você tem guardado por aquilo que fizeram com você. E só está fazendo mal para você. Deixa com que Deus venha tirar os espinhos que tem te matado por dentro. Deixa Deus cicatrizar as feridas que tem gerado no seu coração. Deixa Ele te tratar por dentro, te restaurar, te fortalecer, para que você possa viver muito mais. Quando a gente está amargurado, quando a gente está magoado, ferido, a gente toma as piores atitudes e a gente nem consegue enxergar. Lembra da mulher samaritana? A mulher tinha tido 5 casamentos, 5 frustrações, imagina como ela estava. Então ela resolveu que ela não valia nada. E aquele que ela estava, nem marido dela era, ou seja, estava pegando o marido dos outros. Porque feridas não tratadas. Mas um dia ela teve um encontro com alguém improvável, num lugar improvável. Porque Jesus, eu já expliquei isso aqui. Jesus, como judeu, nem era para estar ali. Os judeus e samaritanos não se davam. Mas o início da passagem vai dizer: e era necessário passar por Samaria. Não era. Tinha um caminho que os judeus faziam para não passar em Samaria. O caminho já era conhecido. O caminho que todos faziam. Não era necessário. Mas Jesus sabia quem estaria lá. Jesus sabia que você estaria aqui nessa noite. Com todas as suas frustrações, com todas as suas feridas, com todas as suas dores, para poder te restaurar. Que como aquela mulher você possa sair daqui transformada, porque aquela mulher que era mal vista na sociedade se tornou a maior evangelista de Samaria. Nós vamos ver naquela passagem que o povo de Samaria ia ao encontro de Jesus e falaram: nós viemos aqui por conta daquilo que aquela mulher nos falou.
As pessoas daquela cidade iam ao encontro de Jesus por conta do testemunho daquela mulher, a mulher que era mal vista, a mulher que provavelmente era vista como uma prostituta na cidade, frustrada, amargurada. Agora era alguém que estava trazendo um avivamento para uma cidade perdida. Imagina o que Deus pode fazer com você. Imagina o que Deus pode fazer através de você, se você abrir o seu coração e deixar Ele sarar as suas feridas. Sabe, entenda que a queda espiritual nunca é instantânea, são etapas, é pouco a pouco, você não percebe, eu não percebi. Foi necessário eu passar pelo que eu passei, para identificar o que Deus queria tratar em mim, e as feridas que Ele precisava curar. Sabe, deixa Ele curar as suas feridas, deixa Ele te restaurar. Quarto ponto, as distrações. As distrações, elas podem nos afastar do amor de Deus. As distrações, elas podem nos esfriar espiritualmente. O quarto fator de esfriamento são as distrações. Diferentemente do cristão que está travando uma luta contra o pecado, o cristão que costuma ser enredado pelas distrações é alguém que não tem cedido ao pecado, mas perde o alvo ao se distrair com coisas que talvez sejam até lícitas, mas roubam o seu foco. Como não falar de distrações e não lembrar de Marta e Maria? É o exemplo perfeito de distrações. E como eu falei aqui, uma pessoa que talvez não esteja sendo enredada pelo pecado, mas esteja se distraindo até com coisas lícitas, que era o caso de Marta. Marta, ela estava distraída com algo bom, aparentemente. Se nós formos olhar com os nossos olhos, ela não estava fazendo qualquer coisa, ela não estava ignorando Jesus, não. Ela estava preparando o melhor para Jesus, preparando o ambiente, preparando a casa, preparando um lanche para ele, trabalhando para oferecer o melhor para Jesus. Mas Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. Sabe, há tempo de plantar, que era o que ela estava fazendo, e há tempo de colher, que era o que Maria estava fazendo. E ela, por estar distraída com aquilo e não entender o momento das coisas, aquilo fez com que ela criasse uma raiva da sua irmã e fosse questionar Jesus, e tomasse uma lição de Jesus. Porque ela vira para Jesus e fala: Senhor, eu estou aqui trabalhando para Ti, eu estou aqui preparando uma comida, o Senhor está sentindo o cheirinho, a comida, um bolinho preparando, olha a casa limpa, eu estou trabalhando, e eu estou fazendo tudo sozinha, porque minha irmã está aí sentada, fazendo nada, ao invés de me ajudar. E ele vira: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e dela o que? Não será tirada. Às vezes a gente tem tantos afazeres, sabe, a gente tem tantos objetivos, coisas lícitas, coisas que nós temos que ter, sonhos, projetos, objetivos. Tenha sonhos. Eu já falei aqui sobre sonhos. Deus realiza sonhos. Os sonhos que Deus tem colocado no seu coração, não desista, porque Deus realiza sonhos. Coloque nas mãos dele, porque ele vai fazer muito mais do que você tem sonhado. Mas o sonho não pode estar acima do Senhor. Os seus projetos não podem estar acima de Deus. Os seus objetivos não podem estar acima daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. O Senhor precisa ser o centro da nossa vida. Ele precisa estar em primeiro lugar em tudo, em todas as áreas. O problema é que nós permitimos que algumas áreas Ele não seja o primeiro lugar. Senhor, eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar eu não recebo. Às vezes você trabalha, não sei, você trabalha de Uber ou trabalha com algum emprego comissionado, né, parecido com Uber, né, que se você não trabalhar você não recebe. Não, mas aí tem que ir na hora do culto. Mas eu estou na escala hoje, mas eu tenho que ir, senão eu não vou ganhar aquele dinheiro. Querido, Deus vai te abençoar. Ora a Deus, entrega nas mãos do Senhor, fala: Senhor, eu quero estar no culto. Eu quero estar na Tua presença. Me abençoa até um determinado horário para que eu possa estar no culto. Experimenta o Senhor. Sabe, faz prova do teu Deus. A própria palavra diz que a gente tem que fazer prova do nosso Senhor. Coloca para Ele: Senhor, eu quero estar na Sua igreja, mas eu tenho aqui minhas contas a pagar. Olha aquela conta que vence amanhã. Sabe, Deus vai dar o socorro.
Eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Pode ser chato, mas eu vou falar porque talvez você não lembre, eu falei já tem um tempo, quando eu estava lá fazendo aquele curso lá no Sul pelo Exército, passei um aperto financeiro que vocês não têm noção. Tava lá, eu paguei um aluguel de uma casa lá, estava morando numa casa lá, a Bia ficou aqui, eram 3 meses, sustentando 2 casas, pagando as contas daqui, pagando as contas de lá. Eu estava apertado financeiramente, naquela época eu já tinha agência, só que a agência era bem pequenininha, quase não tinha nada, eu fazia mais serviço de visto do que de viagem. E surgiu uma mulher que eu não sei de onde veio, não sei quem indicou, não sei quando conseguiu meu contato, querendo pagar uma assessoria de visto que nem era para ela, era para um amigo. Ela entrou em contato comigo, pegou o valor, gostou do valor, fechou, pagou e até hoje ela sumiu. Eu cheguei a mandar mensagem para ela um tempo depois. Ela falou, não, estou esperando meu amigo ver se ele vai querer, mas... Aí eu falei, não, se quiser eu devolvo o dinheiro. E ela falou, não precisa devolver não, depois eu entro em contato. Isso já tem aí quase 5 anos. E aquele dinheiro ali veio na hora certa, que eu não tinha R$1 na conta. R$1. O momento que eu almoçava e jantava, porque eu estava no quartel lá. Porque tinha um quartel para almoçar e jantar. Porque se fosse depender de eu comprar alguma coisa, foi um momento muito difícil na minha vida. Mas eu vi a história da minha vida sendo mudada. Sabe, às vezes a gente fica duvidando do que Deus pode fazer. Que Ele não... não, mas Ele vai trazer o socorro. Ele vai te sustentar. Vai ter um momento de aperto? Mas vai ter um momento da bonança. Vai ter um momento que Deus vai mudar tudo. Então não duvide. Não fique preso nas coisas. A gente fica preso nas coisas. Não, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Hoje eu não me preocupo mais. Eu olho para a minha realidade hoje, a minha realidade lá atrás é totalmente diferente. Eu não me preocupo. As coisas vão acontecendo. Deus vai mandando os clientes para mim. Todo dia aparece alguém novo. Todo dia aparece uma oportunidade nova. Deus tem sustentado, tem feito muito além. Se eu olhar para a minha realidade hoje, é uma realidade que eu não imaginava viver. Sonhava em viver e não imaginava viver. Então, querido, não se preocupe, não coloque as coisas à frente de Deus. Coloque Deus à frente das coisas. Coloque Ele como prioridade na sua vida, que você vai ver o sustento da sua casa. Talvez você esteja aqui hoje, esteja passando por um momento de apertos. Mas Deus vai te sustentar. Não ache que a mudança da sua vida vai ser você abrindo mão das coisas de Deus para fazer um extra, trabalhar mais. Não. A mudança da sua vida vai ser quando você começar a priorizar Deus em todas as áreas da sua vida. Aí você vai ver o milagre acontecer. Aí você vai ver o sustento de Deus. Pode ter certeza disso. Não permita com que distrações venham te afastar. Sabe, não permita com que probleminhas... não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho um compromisso, não vai dar para eu estar na igreja, não vai dar para eu estar naquele evento. Senhor, poxa, eu queria tanto ler a Tua palavra hoje, mas hoje o dia foi tão corrido, eu estou tão cansado. Sabe, a gente tem colocado coisas na frente do Senhor. E às vezes as distrações são conquistas. Às vezes Deus nos abençoa e a gente coloca isso na frente de Deus. Sabe, o pastor falou aqui da casa de praia dele, que agora está alugada lá, mas ele às vezes ficava meses sem ir. E ele não permitia com que aquilo tomasse o lugar de Deus. Se ele ia para lá num feriado, a gente ia para lá feriado, a gente voltava domingo de manhã para estar na igreja. E o pastor sempre foi assim. E eu aprendi muito com o pastor Alex, esses mais de 15 anos de convívio com ele. Sabe? Foi alguém que me ensinou muito a ser fiel às coisas de Deus, a priorizar as coisas de Deus. Ele falou aqui da faculdade também, que ele terminou quase 2 anos depois por não colocar matéria quarta-feira. Porque ele estudava à noite, porque ele trabalhava, tinha que trabalhar, estudava à noite, ele não colocava matéria quarta-feira, porque era dia de culto. Isso é fidelidade. Isso é priorizar a Deus. E às vezes a gente acha, não vou fazer isso porque isso vai atrapalhar a minha vida. A gente não faz ideia do que a gente perde quando a gente não prioriza Deus. A gente não tem noção do quanto a gente atrasa as bênçãos quando a gente não prioriza o Senhor.
A gente precisa voltar a priorizar Deus, não permitir com que as distrações do dia a dia nos levem para longe da presença de Deus. E aqui do versículo 1 ao 4, o Senhor vai falar da igreja de Éfeso, vai falar das obras, vai falar de tudo aquilo, e no versículo 4 ele vai dizer: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Só que no versículo 5 ele vai dar o caminho de volta. No versículo 5 ele dá ali o mapa para voltar. No versículo 5 ele vai dizer assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Então ele dá 3 passos para voltar. O caminho de volta é o caminho da restauração. E ele dá 3 passos: lembra-te, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. O primeiro passo é um passo de recordação. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te aonde foi que você perdeu aquilo que você tinha. Lembra de onde você estava, que fez você esfriar. Sabe, Jeremias 3:21 vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Talvez o que te dá esperança é trazer à memória onde foi que você errou. É o que vai te dar esperança para o quê? Para mudar o seu caminho, mudar a sua vida. Lembra da parábola do filho pródigo? O que foi que fez com que ele voltasse para a casa do pai? Foi a recordação. Recordar de que nem os servos dele comiam e viviam na situação que ele estava vivendo. E ele falou: não, eu vou voltar, eu vou pedir para o meu pai, mais que ele não me aceite como filho, mas pelo menos me aceite como servo, que eu vou estar numa situação melhor. A gente precisa lembrar, trazer à memória aquilo que a gente tem feito, que tem nos afastado de Deus, aquilo que tem nos esfriado espiritualmente. Aonde você tem errado? Qual o caminho que nós temos tomado que tem nos levado para longe? O que nós temos feito que tem nos esfriado e nos matado espiritualmente? Lembrou? Se arrependa, querido. É muito simples. Assim como o pai do filho pródigo estava de braços abertos para receber o filho de volta, o Senhor está de braços abertos para nos receber. Ele está sempre disposto e disponível a nos perdoar, se nós buscarmos perdão, se nós nos arrependermos verdadeiramente. O Senhor nos perdoa. Sabe, eu lembro muito bem quando eu voltei para Jesus, quando eu tinha permitido com que amizades me afastassem, quando eu tinha permitido com que amizades me desvirtuassem do caminho. E eu lembro muito bem, eu senti o amor de Deus, porque ali eu fui batizado com o Espírito Santo. No momento de reconciliação, no momento de arrependimento, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E eu senti o amor de Deus pela minha vida. Se você se arrepender, você vai sentir o amor de Deus sobre a sua vida. Se você abrir o seu coração, se lembrar de onde você caiu, se arrepender, você vai sentir o amor de Deus sobre a sua vida. E o último passo é bem simples: volte à prática das primeiras obras. Volte lá quando você amava ler a Bíblia, quando você amava ficar gastando tempo ouvindo louvor e adorando o Senhor mesmo em casa, quando o seu prazer era estar na presença dEle e não em outros lugares. Volta à prática das primeiras obras. Não basta só nós revivermos, lembrarmos aonde nós erramos, nos arrependermos, se nós não voltarmos a fazer aquilo que nos leva para perto da presença dEle, porque daqui a pouco a gente se afasta novamente. Volte ao primeiro amor. Volte ao início. Fala: Senhor, eis-me aqui. Eu quero arrepender, eu quero voltar. Eu quero te amar novamente. Eu quero viver tudo aquilo que eu já vivi. Que você possa refletir como é que tem sido a sua vida. E você possa desejar voltar ao primeiro amor. desejar voltar à essência. Amar
ao Senhor acima de todas as coisas. Viver para Ele é tudo isso que Ele quer de nós. Deixa Ele ser o dono da sua vida, deixa Ele ser o seu guia, deixa Ele te direcionar. Viva aquilo que Ele tem para a sua vida. É tempo de resgatarmos o nosso amor ao Senhor. Dar a Ele nada menos do que todo o nosso amor. Que possamos sempre nos apossar da graça do Senhor para vivermos intensamente a nossa obediência a Ele. Que você possa viver aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Seus olhos, deixa o Senhor falar com o seu coração. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Oh Jesus, nós queremos queimar de amor por ti. Tua palavra fala que o Senhor sonda cada coração. E eu quero te pedir para que o Senhor venha sondando os corações nessa noite, nos trazendo à memória onde temos falhado, Jesus, aonde temos errado, o que temos feito que tem
nos afastado da Tua presença. Que venhamos chegar para mais perto de Ti, Deus. Porque nós reconhecemos que nós precisamos de Ti todos os dias. Nós reconhecemos, Pai, que o nosso corpo, o nosso ser, o nosso espírito precisa da Tua presença. E nós reconhecemos que nós não temos Te buscado como precisamos. Nós não temos Te buscado como o Senhor merece. Nós não temos nos entregado como o Senhor merece. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa trazer à nossa memória aonde temos falhado, Pai. E venhamos sair daqui cheios do Teu Espírito. Que venhamos sair daqui queimando por Ti. Que venhamos sair daqui Te amando acima de todas as coisas. Nós queremos nos entregar na Tua presença. Declarar, Pai, que nós somos Teu. Declarar que o nosso coração é Teu, a nossa mente é Tua. Declarar que Te amamos acima de todas as coisas. Declarar que Te adoramos acima de tudo, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua fidelidade, obrigado, Pai, pelo Teu cuidado. Continua trabalhando em nós, Pai, nos direcionando, Pai, nos moldando conforme a Tua vontade, Deus. Nós nos entregamos por inteiro, Pai. Obrigado, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de Ti. Cobre-me com Teu calor, com Teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome de Ti. Pois tenho sede, eu tenho fome de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de Ti. Cobre-me com Teu calor, com Teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, tenho fome de Ti. Nós temos fome de Ti, Jesus. Nós temos sede de Ti, Pai. O Senhor é que nós queremos mais do que tudo. Nós ansiamos pela Tua presença acima de todas as coisas. Vem sobre nós, Pai. Transforma-nos conforme a Tua vontade. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade em nome de Jesus. Estende as suas mãos para cá. Vamos orar por esses pedidos de oração. Pai, nós queremos te pedir por cada pedido aqui no cesto, Pai. O Senhor conhece, Pai, cada lágrima derramada, Pai. Cada palavra escrita nesses bilhetes, Pai. O Senhor conhece cada vida ali representada. E nós queremos te entregar essas vidas em Tuas mãos, essas famílias em Tuas mãos, Pai. Entregar esses anseios, o clamor em Tuas mãos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que faz milagres, o Deus que abre portas, Pai. E não há outro que possa fazer senão o Senhor. E nós cremos, Pai, no Teu milagre, na Tua cura, Pai. Nós cremos na Tua restauração, Pai.
Nós queremos entregar essas vidas em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Igreja, eu quero nesse momento levantar um clamor pela vida da Carla. Ela teve um problema nessa madrugada, teve que ir para o hospital, ela está internada. A princípio ela está bem, tinha talvez a preocupação ali de ela ter que passar por uma cirurgia, mas em princípio está suspensa, não vai precisar passar. Mas eu quero levantar um clamor pela vida dela, porque ela está sem previsão de alta, vai ficar em observação, vai ter que tomar medicação lá no hospital. Então vamos clamar pela vida dela, porque eu creio que o Senhor pode mudar o quadro. O médico não pode ter previsão para a saída dela, mas eu creio que o Senhor pode fazer com que ela saia amanhã. E nós cremos no médico dos médicos, naquele que tem poder para curar, para restaurar, para mudar histórias. Ô Senhor, nós queremos levantar a nossa voz em clamor pela vida da Carla, Pai. Visita ela naquele hospital, Pai. Trata, Pai, no interior dela. Tira toda enfermidade. Tira tudo aquilo que não provém de Ti. Que o Senhor possa restaurar a saúde dela, Pai. E que os médicos venham ficar surpresos com a recuperação dela, Pai. Os médicos podem não ter previsão para a alta dela, Pai, mas nós cremos que o Senhor pode fazer um milagre. Amanhã ela completa mais um ano de vida, Senhor. E, Pai, nós não queremos que ela passe um aniversário no hospital, Pai. Que o Senhor possa fazer um milagre, porque nós cremos que o Senhor é o Deus de milagre. Que amanhã mesmo ela possa estar em casa com a sua família, comemorando mais um ano de vida, com saúde, Pai, em paz, no seu lar, com os seus filhos, com o seu marido, Pai. Nós cremos, Pai, nos médicos, Pai. Que a Tua glória venha resplandecer sobre a vida dela, Pai. Que aqueles médicos e enfermeiros venham enxergar o Teu agir sobre a vida dela. Que possam olhar e reconhecer, Pai, que o Senhor fez um milagre, Deus. Nós colocamos a vida dela em Tuas mãos, Pai. Acalma o coração dela. Que ela possa sentir a Tua paz, que excede todo entendimento. Enxergar que o Senhor está no controle de tudo. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado. Continua, Pai, trabalhando em nossas vidas, proporcionando um restante de semana abençoado, Pai. Guarda-nos, Senhor. Cuida de nossas vidas, Pai. Guarda a nossa volta para casa, que nenhum mal venha nos atingir, Pai. E que domingo venhamos estar de volta aqui, tanto de manhã quanto à noite, para Te adorar e receber mais do Teu Espírito. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Tenho sede, eu tenho fome, fome de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome. Cobre-me com Teu calor, com Teu amor, revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti, queimando de amor por Ti. Gabriel, você tá me escutando? Pô, tá saindo aqui, cara. Ai,
Ok. Som. Tá saindo. Ó, som. Ó, ainda tá saindo. Abaixa o sinal. Som. Bota o fone. Som. Tá escutando agora? Som. Ó, ainda tá saindo. Então a gente vai diminuir mais som. Não, som. Amarelo.